Às vezes é uma doença genética ou mutação. Seja como for, algumas pessoas desenvolvem partes adicionais no seu corpo e devem aprender a conviver com ela. Aqui vai uma lista de 20 pessoas com partes do corpo extras. Número 20. Deepak Paswan. Paswan é um garoto da Índia que nasceu com outras partes do corpo saindo do seu tronco. Isso acontece pois ele nasceu com um gêmeo parasita crescendo no seu tronco. Gêmeos parasitas acontecem quando um feto mal formado é englobado pelo gêmeo saudável. Depois de algum tempo, ele teve as partes extras removidas cirurgicamente. E agora vive bem mais tranquilamente com a sua família. As partes extras foram uma surpresa para os pais de Paswan. Número 19. Bebê grávida. Essa é uma assustadora história da vida real que aconteceu em Botsuana, na África. Lá uma bebê nasceu, não com partes extras no corpo, mas um outro corpo dentro de si. Sofrendo da mesma condição de gêmeos parasitas, seus irmãos se alojaram dentro da sua barriga e não fora. Como para ela se tratava de uma situação de risco de vida, já que os gêmeos estavam afetando o funcionamento dos seus órgãos, ela teve que passar por cirurgia com apenas 1 mês de idade. O procedimento foi bem sucedido e hoje ela vive uma vida saudável. Número 18. Homem com 3 orelhas. Stelios Arcadiou, um renomado artista australiano, resolveu adicionar uma 3ª orelha em seu braço para o seu trabalho artístico. Isso mesmo, ele escolheu ter uma 3ª orelha. Instalada cirurgicamente, a orelha possui um microfone conectado com Wi-Fi que vai permitir às pessoas de todo o mundo ouvirem o que Stelios está ouvindo. É, de certa forma, um sacrifício artístico admirável. Agora, Stelios percorre o mundo em seus shows, sendo conhecido como o Homem com 3 orelhas. Número 17. Manar. Craniopagos parasíticos, onde um bebê nasce com uma cabeça parasita presa à sua. A cabeça extra não possui um cérebro funcional. Basicamente, um dos gêmeos que se desenvolveu nasce com a cabeça presa de seu irmão, que não se desenvolveu. Em 2005, uma criança chamada Manar nasceu com craniopagos parasíticos. Os médicos foram forçados a realizar uma cirurgia de emergência, a qual nenhuma criança jamais havia sobrevivido. A cirurgia foi bem sucedida e Manar se tornou a primeira criança a sobreviver ao procedimento. No entanto, ela morreu 1 ano depois devido a uma infecção cerebral. Número 16. A mulher unicórnio. Essa mulher começou a desenvolver um chifre misterioso na sua testa em 2009. Seu filho começou a reclamar do pequeno inchaço na sua testa. Então, eles utilizaram técnicas da medicina tradicional chinesa para tratar o estranho fenômeno. Mas estes esforços foram frustrados e o chifre continuou crescendo até 2015, quando se quebrou por acidente. Ele voltou a crescer e agora está ainda maior do que antes, com cerca de 12 centímetros de comprimento. Médicos acreditam que o chifre pode ser um tumor que se projetou para fora da pele. Número 15. O bebê de 3 braços. Esse bebê nasceu com 2 braços esquerdos e os médicos fizeram um procedimento para remover o que saía de seu peito. O 3º braço era incrivelmente bem desenvolvido e era difícil dizer qual dos braços era o principal. Infelizmente, o 3º braço atrapalhava a saúde do bebê, pois possuía nervos e veias da mesma forma que os outros braços funcionais. Assim, uma cirurgia para remover esse 3º braço foi realizada com sucesso. Número 14. Didier Montalvo. Pintas são normais em crianças e adultos. Mas a pinta que se desenvolveu nas costas de Didier Montalvo era tão grande que parecia um casco de tartaruga. Nascido em 2006 no Sri Lanka, Montalvo cresceu ouvindo de vizinhos e conhecidos que era amaldiçoado por conta de sua condição. No entanto, ele foi levado ao Reino Unido alguns anos atrás. Lá foi realizada uma cirurgia que removeu a pinta, e ele pôde viver uma vida mais feliz e tranquila. Número 13. Kang Kang.
Esse bebê da China nasceu com uma terrível condição genética que assustou muitos de seus parentes ao nascer. Ele nasceu com uma fenda facial transversal, uma deformação que faz parecer com que ele tenha duas caras ou uma máscara por cima de seu rosto. Médicos de excelência na China aproveitaram o caso raro para testar suas capacidades e fizeram o possível para restaurar os ossos faciais de Kang Kang. Número 12. Xiao Lian. Não tem muito o que dizer sobre Xiao Lian que você não possa ver, certo? Ele é um homem com um nariz extra na sua testa. O seu nariz original foi permanentemente inutilizado devido a uma infecção. Então, os médicos decidiram implantar outro nariz na sua testa. Implantar partes do corpo em lugares pouco convencionais antes de transplantá-los para o seu lugar de origem é uma técnica comum utilizada por cirurgiões de todo o mundo. Mas deixá-lo lá depois é bem pouco convencional. No entanto, o nariz de Xiao Lian é perfeitamente funcional. Número 11. Hong Hong. Esse garoto nasceu com 15 dedos nas mãos e 16 dedos nos pés. A condição chamada polidactilia é muito comum em todo o mundo. Provavelmente você já conheceu alguém com mais dedos do que o normal. Geralmente, esses dedos extras podem ser removidos cirurgicamente em qualquer parte da vida. Mas no caso de Hong Hong, são tantos que já é difícil explicar, quanto mais remover. Número 10. Francesco Lentini. Nascer como um bebê de 3 pernas não é fácil. Francesco Lentini nasceu em 1884 e tinha um irmão gêmeo que não se desenvolveu nem se separou dele ao nascer. Assim, ele nasceu com algumas partes do corpo do seu irmão. Francesco poderia ter sido ainda um homem de 4 pernas, pois há uma foto que mostra um pé preso a um de seus joelhos. Conhecido como Frank Lentini, ele trabalhou em circos em show de horrores durante boa parte da vida. Número 9. Bebê de 2 cabeças. Quando uma brasileira entrou em trabalho de parto esperando gêmeos, ela não esperava que eles iriam compartilhar o mesmo corpo. Os gêmeos foram nomeados como Jesus e Emanuel. Eles possuem cérebros e colunas diferentes, mas compartilham o coração, o fígado, a pelvis e os pulmões. Apesar de sua condição, ambos os gêmeos são saudáveis. Os médicos decidiram não remover nenhuma das cabeças, já que as duas eram funcionais e uma não representava ameaça para a outra. Número 8. Josephine Myrtle Corbin. Nascida em 1868, Josephine tinha 2 pelvis distintas e 4 pernas. Ela conseguia mover todas as suas pernas, mas eram muito fracas para que ela caminhasse. Ainda assim, ela foi um grande sucesso em shows de horrores de circos por todos os Estados Unidos. Seu nome artístico pelo qual ficaria conhecida e famosa era a Garota de 4 Pernas do Texas. Depois de anos, ela se aposentou e casou-se com um médico, tendo 5 filhos. Número 7. Cassandra Bankson. Estrelas da internet são conhecidas por publicar toda a sua vida por lá. Cassandra Bankson já era bem famosa pelos seus vídeos de beleza e cosméticos. Mas ela surpreendeu seus seguidores ao dizer que possuía 2 órgãos reprodutores femininos e 2 úteros. A condição é bem rara e só existem outros 100 casos documentados no mundo. Hoje em dia, ela continua fazendo seus vídeos onde vive em São Francisco e é vegana. Número 6. Homem com 2 pênis. O mistério do corpo humano é intrigante. Como estamos vendo, muitos casos são preocupantes e pouco estéticos, causando assim grandes problemas para as pessoas. No entanto, esse homem que vive no Reino Unido possui 2 órgãos reprodutores masculinos, e ele é a única pessoa da sua família com essa condição. Ele leva uma vida normal e ambos os seus órgãos são funcionais. E então, você acha que pessoas com partes do corpo extra podem ser abençoadas? Diga aí nos comentários. Número 5. Jasmine Tridev. Jasmine afirma que realizou um procedimento de $20 mil para adicionar um 3º seio. A jovem de 21 anos esperava que isso ajudasse no seu sonho de se tornar famosa.
Ela diz ainda que passou por 50 médicos Uai, seu app de vídeos curtos.